Hoje a gente está aqui em Florianópolis a convite da Duracem e a gente veio visitar a Casa Cor Santa Catarina. Tem muita coisa muito legal feita em Duracem aqui e a gente vai ver junto. Vamos lá? Bom, a gente está aqui no espaço Casa na Floresta, projetado pelo arquiteto Michael Zanghelin. E a gente tem aqui algumas coisas feitas em Duracem, essa cor Duracem Galaxy, e vamos conhecer um pouco do que foi feito aqui. Bom, esse projeto foi todo feito pela Infinita Concept e é um pouco tradicional para quem conhece a referência que eles são como fabricantes, né, de SSM, essa estrutura em balanço. Então essa é uma mesa em balanço, ela fica fixada lá pelos pés que estão lá do outro lado e aqui ela tem um vão, tem uma estrutura metálica aqui dentro, toda forrada, digamos assim, com o SSM da Duracem e é um projeto muito legal. Uma frase que eu aprendi com o Michel, que é o representante da Duracem, é que o diabo mora nos detalhes, né? Então quando a gente observa esse detalhe aqui, olha que coisa muito linda que ficou. E também esse ripado aqui, que na verdade ele é usinado tudo na SSM, isso foi um projeto lá do Rodrigo Meinert, é uma execução dele e ficou muito legal. E um detalhe que não foi feito em CNC, foi feito em serra circular. E aí um dos grandes segredos, né, para esse balanço funcionar também, é que essa parte aqui, ela é chumbada no chão, chumbada no concreto. E aí essa armação aqui, que é feita dentro da própria Infinita Concept, eles fazem de uma maneira que com, segundo o Rodrigo, 2 parafusos que ele coloca aqui, essa mesa fica toda fixada aqui e ele garante que é possível até se sentar lá naquela ponta. E aqui a gente tem uma estante retroiluminada, tá? Uma ideia que o arquiteto Michael tinha é que a iluminação passasse direto e que as prateleiras dessem a impressão de que estivessem flutuando, né? E a solução que o pessoal da Infinita lá fez, a gente tem aqui fita LED dos dois lados, o fundo ele é termomoldado e a prateleira, a mão da gente realmente passa aqui atrás, ó. E aí você tem uma fixação aqui, ela está fixada nos dois lados e aqui atrás ela tem um ferrinho assim bem discreto que olhando de frente você não vê e ele deixa essa iluminação fluida. Fundo termomoldado, tudo isso graças à capacidade de termomoldagem da Duracem. E aqui a gente está com uma bancada que é tipo a cereja do bolo, né? E de novo, se a gente for reparar nos detalhes, você tem aqui ó, um afastamento da calha úmida da bancada. Isso design muito bonito, muito bem pensado pelo pessoal lá do Infinito. Não é à toa que eles são referência, né? Olha a calha levemente abaixo do nível ali, então isso fica muito legal. Um destaque muito legal também para
precisão, perfeição aqui na emenda, no arredondamento desse canto. Esse é um padrão que ele tem uns certos veios para cá, ele tem um granitado, mas ele tem uns veios juntos, né? Então você respeitar isso ficou muito legal. Tampa deslizante. Essa cuba não é SSM. E um detalhe assim que foi uma solução muito bacana foi a questão da fita LED aqui. Como que foi feito isso? Primeiro você tem um touch aqui para apagar, então vou mostrar ela apagada para vocês conseguirem ver melhor. Aqui a gente tem SSM Duracell Core Galaxy, SSM Duracell Core Galaxy. E aqui você tem na frente uma SSM da Duracell que é translúcida. Então você tem um filete de SSM translúcido. A união aqui ela fica totalmente vedada e a fita LED instalada aqui dentro, isso é muito seguro. Por exemplo, água e tal, nessa elétrica aqui é impossível, não pega. E a face aqui, ela é uma face inteira. Você não tem uma profundidade, você não tem, é o mesmo nível isso aqui. Isso foi uma solução que eu nunca tinha visto dessa forma. Vou acender o LED. Bom, vamos dar uma olhada na calha úmida. Aqui a gente tem um escorredor de talheres. E para quem tem dúvida, né, que ninguém mostra a parte de baixo das peças, então aqui a gente vai mostrar um pouco. Tá? Escorredor de copos. Uma coisa interessante é que os furos são levemente escariados, né? Eles são levemente abertos aqui. E é comum quando você vai executar isso daqui, você fazer o fundo, ele pode estourar se você for muito rápido e tal, e aqui a gente consegue ver um acabamento bem primoroso também na parte que não é visível, né? Isso mostra um zelo muito grande na hora da execução. E escorredor de pratos termomoldado também. Isso é uma capacidade do SSM acrílico, também do Duracell Galaxy. E aqui a gente tem um detalhe muito legal, que você tem uma tampinha de uma lixeira e aqui você tem uma moldura em SSM, onde você pode colocar o saquinho de lixo, virar e ele fica fixado aqui dentro. Muito bacana, né? De novo o detalhe aí dessa separação da parte da calha úmida para a bancada principal, isso fica muito lindo. E aqui a gente tem um bar também com uma execução assim primorosa. Então vamos dar aquela nossa analisada em como foram feitos alguns detalhes aqui. Bom, essa parte principal do Duracell Galaxy, vamos achar aqui ó, a emenda. Se a gente começa a analisar aqui a emenda, a gente só percebe que a emenda está aqui, realmente pelo padrão, mas a execução da emenda, cara, é muito perfeita. Esse fundo termomoldado, com uma emenda também aqui. Aqui tem uma emenda e ali tem uma emenda também. Perfeição na emenda. E o fundo do bar com SSM translúcido. E aqui você tem um corte 45 graus para poder você ter a junção, né, para você ter a face do translúcido chegando aqui na ponta. Esse acabamento aqui também é fenomenal.
E a gente está aqui agora no espaço Poetas do Futuro, da DECA, projetado pela arquiteta Natália Xavier. E aqui a gente tem um box totalmente feito em Duracem. Então, vamos reparar nos detalhes aqui na execução. Cantos arredondados, sempre com execução primorosa lá do Rodrigo, da Infinita. E aqui usou de novo o mesmo recurso, o mesmo conceito de uma SSM translúcida, embutida, digamos assim, no SSM Dovetail, que é o Duracem. E aqui você tem uma continuidade, né? Isso aqui é tudo reto para cá, você não tem desnível. Você tem aquela segurança de poder ter uma fita LED num espaço molhado, como o banheiro, segurança que só a SSM pode te proporcionar. Falando desse detalhe aqui do canto, apesar de ser uma chapa termomoldável, esse ângulo aqui ele é bem acentuado, então poderia ser inviável fazer isso via termomoldagem. Então essa execução aqui, ela foi feita um sanduíche, um bloco de várias SSMs, depois arredondado por usinagem em toda a volta. E ali a gente tem também um ralo linear feito no próprio SSM. Repetindo aí o jargão, né, de que o diabo mora nos detalhes, olha o afastamento aqui da parede. Esse afastamento facilita o acabamento aqui, porque se essa chapa fosse encostada aqui direto, ficaria menos elegante, digamos assim, né, um rejunte aparecendo aqui. Então quando você bota aqui um reengrosso, ela afastada, você tem a parte de acabamento escondida lá, fica bem mais bonito aqui. Isso repete toda a volta. E aqui a gente tem uma bancada com uma cuba de sobrepor, feita em Duracem Hot, também pela Infinita. Tudo aqui é feito pela Infinita, né? E o destaque para esse tipo de peça é o tipo de polimento que você tem que dar. Por ser uma cor mais forte, na hora da execução, você tem que dar esse polimento, né? E é algo que ficou assim, com uma excelência. E uma outra coisa legal é que às vezes a gente olha a chapa vermelha, olha ela no mostruário, por exemplo, e fica difícil imaginar uma peça pronta. Se fica bonito ou não, ela não chama tanto a atenção no mostruário, né? Mas a peça pronta nessa cor é incrível. Oi, eu sou a Bel e esse é o canal Aprenda Superfície Sólida. Eu que vou apresentar esse espaço. Espaço Floripa 1000 Grau, projetado pelo arquiteto Thiago Bortolança. Bom, e aqui a gente tem um totem com uma execução assim primorosa. É um totem em Duracem, Glacier White, termomoldado e olha, de perto aqui ninguém conseguiu achar essas emendas. Ninguém conseguiu ver onde estavam as emendas.
Bom, pegando agora a deixa da Bill, minha vez. Esse, arrisco dizer que é o maior painel parametrizado da América Latina. Esse painel foram 32 horas de usinagem de máquina, mais 7 dias para montagem. Bom, então alguns detalhes técnicos sobre a execução, tá? O painel parametrizado, ele tem esse nome parametrizado porque se você olhar o desenho, ele é inteiro. E independente do tamanho que esse painel tivesse, esse desenho seguiria inteiro até onde fosse o tamanho, né? Você não tem um efeito de Ctrl+C, Ctrl+V quando você tem, né, nos rejuntes. Então, isso é uma característica que só a SSM pode oferecer, de você poder ter o que a gente chamaria popularmente de revestimento 3D, né? Só que com um desenho totalmente único e orgânico. Esse desenho ele é feito por um artista chamado Craig Worler e ele foi usinado em router CNC pela Duracell e entregue os painéis prontos usinados para a equipe da Infinita Concept fazer as instalações. Essas chapas, elas estão em pé e as emendas, elas estão na vertical. É um projeto bem difícil, uma execução bem difícil de fazer. Ele é retroiluminado e ele foi fixado numa parede de MDF, tem uma estrutura de MDF com LED por trás. E para que isso não interferisse na luz, foram usados fixações feitas em acrílico transparente para poder manter o painel firme, fixado e ao mesmo tempo transparente. Essa emenda aqui, se você reparar, ela tem que seguir a continuidade do desenho. Até nos mínimos detalhes aqui. Essa continuidade, ela vai em toda a altura do painel. Então é uma execução assim realmente muito difícil. Só quem trabalha com SSM mesmo que consegue mensurar a dificuldade de execução de um projeto como esse. E um outro detalhe interessante é que a junção do painel, ela não é só frontal. Eles fizeram um degrauzinho por trás para você ter um encaixe melhor. Bom, e aqui, como é um espaço de podcast, foi feita uma mesa em Duracell. Essa cor é Victoria Falls. Uma mesa que tem um formato orgânico, uma borda reengrossada e um pé feito por termomoldagem. Vamos aos detalhes de execução, né? Se você olhar aqui por baixo, você tem uma base de MDF dando sustentação para a parte do SSM. Então o pé foi termomoldado, MDF em cima e o SSM reengrossado, porque a borda, né, quando você olha aqui, você dá a impressão de que é um SSM inteiro, mas na verdade aqui é reengrossado, um SSM provavelmente 12 mm com MDF por baixo. E aqui na mesa um detalhe assim muito legal também, que é a gente consegue uma execução mais certeira com SSM, né? Não é impossível fazer em outros materiais, mas o acabamento que a gente consegue aqui para você esconder tudo isso é muito legal. Aqui você passa os fios.
E a gente olhando daqui de dentro, uma percepção legal é que o painel ele é interrompido pelo vidro, mas depois ele continua o desenho para cá. Ficou muito bacana isso. Painel que foi entregue, usinado pela Duracell e montado pela Infinita Concept. E depois de ter trazido tanta coisa legal para vocês, informações de como que é pensado, de como que é executado, coisas que você só vê por aqui, eu vou deixar vocês com um visual maravilhoso da Casa Cor Santa Catarina 2023.